Seguimos agora acompanhando manifestações neste dia 1º de maio de 2022. Vejamos aí então a Praça Charles Miller, região central aqui da capital da cidade de São Paulo, é o estádio do Pacaembu. Essa é a parte do estacionamento em que geralmente ocorrem algumas manifestações e vocês observam aí na imagem inúmeras bandeiras, movimento de centrais sindicais organizando esse evento para celebrar o Dia do Trabalhador. A previsão é que o ex-presidente Lula deve participar do evento. Está na agenda, foi confirmado pela equipe do ex-presidente, então tem a expectativa, a previsão da presença de Lula também aí na manifestação, não é, Jairo? É um evento que é organizado por diversas centrais sindicais, que hoje se reúnem na Praça Charles Miller, fica a cerca de 3 quilômetros aqui da Avenida Paulista. O dia vai ser marcado não só pela presença do ex-presidente Lula, como também de diversos discursos, manifestações. É o que está previsto para a programação deste 1º de maio, que nesse ano caiu no domingo. Normalmente, quando o dia de semana é um dia de feriado, e desde então, nesta data, é comemorado o Dia do Trabalhador. Para organizar, inclusive, a questão de segurança, não só do evento que acontece aqui na Praça Charles Miller, mas como os demais que acontecem na cidade de São Paulo, o governo estadual separou um destacamento com 840 policiais e mais um esquema especial de operação com câmeras de vídeo, cavalos, cães, para assegurar a segurança desses eventos, de todos os participantes, de todos os manifestantes. Portanto, nós estamos vendo agora imagens da Praça Charles Miller, que fica na frente do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, estádio do Pacaembu, onde nós acompanharemos, traremos informações ao longo do dia dessa manifestação do dia 1º de maio, que reúne pessoas que fazem parte do bloco favorável ao ex-presidente Lula e também representantes das centrais sindicais que habitualmente se reúnem no dia 1º de maio. Elisa. Seguimos em frente aqui na nossa cobertura e sempre trazendo para você de maneira equilibrada e democrática os diferentes eventos que ocorrem neste domingo. Vejam aí então agora Brasília aparecendo para você e você já acompanha uma quantidade significativa de pessoas mais ali ao fundo. E, tradicionalmente, como é um evento pró-governo de Jair Bolsonaro, temos ali as pessoas que grandemente vestem verde e amarelo, vestem as cores da bandeira do Brasil. Esse é mais um movimento organizado, então, pró o governo federal, e a gente tem acompanhado diferentes movimentos em diferentes cidades. Por enquanto, de acordo com as informações oficiais do presidente Jair Bolsonaro, não há agenda pública prevista. Ele deve ficar em Brasília. Ainda estamos checando essa informação, se existe alguma chance do presidente aparecer aí no movimento. E em uma outra imagem, a gente observa também que do alto há pessoas caminhando em direção à manifestação, que aí conta com um carro de som, conta com aquelas estruturas de trio elétrico, para reunir as lideranças. Aí mais uma imagem agora do alto, imagem ao vivo, 10 horas e 29 minutos. Para além de São Paulo e Brasília, nós seguimos mostrando imagens das manifestações do dia 1º de maio e agora nós vamos para Maceió. Lá você verá na tela as centrais sindicais concentradas na Orla da Praia, que fica na Avenida Silvio Viana. Essas manifestações que nós vamos acompanhar também acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, nós temos aqui, do lado esquerdo da sua tela, as manifestações da Central Sindical, que se reúne na cidade de Maceió. E do lado direito, nós temos a concentração de pessoas que se reúnem favoráveis ao governo federal, que estão na região do Posto 5, perto ali do Morro do Cantagalo, em Copacabana, favoráveis ao governo Jair Bolsonaro. Em ambas as manifestações, nós temos aqueles carros de som, onde os manifestantes, os organizadores, sobem nestes carros e fazem discursos àqueles que ali estão participando.
Manifestações essas que têm diversos horários de agendamento em todo o Brasil, muitas delas começando agora por volta das 10 horas da manhã, outras marcadas mais para tarde, e promovendo, portanto, o encontro, né, normalmente agendado ou pelas centrais sindicais, ou no caso das manifestações mais favoráveis ao governo federal, normalmente pela internet, em que essas pessoas lá se encontram. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, do lado esquerdo da tela em Maceió, são imagens recuperadas, foram gravadas agora ao longo da manhã. Os manifestantes de centrais sindicais, utilizando roupas vermelhas, normalmente ligados a esses movimentos de centrais sindicais que reúnem, que organizam essas manifestações. Já ao lado direito, nós temos aí os manifestantes que se reúnem, né, com a pauta favorável ao governo federal, à liberdade de expressão, se reunindo ali na orla da praia do Rio de Janeiro. E, inclusive, daqui a pouco nós traremos informações com repórteres da CNN espalhados pelo Brasil, trazendo todos os detalhes de como essas manifestações estão se desenrolando no país. Elisa? Pois é, aos poucos a gente vai compartilhando, então, com vocês os movimentos diferentes aqui no Brasil, e agora a gente começa a girar também com os nossos repórteres, viu? Você que nos acompanha ao vivo aqui na CNN vai saber de tudo que ocorre neste momento. Na praia de Copacabana temos Isabelle Saleme, que vai narrar também pra gente a movimentação neste momento. Isabelle? Oi, Elisa. Olha só, a manifestação começou aqui, né, essa concentração na praia de Copacabana, bem pertinho do posto 5 da Orla, por volta das 10 horas da manhã. Você consegue observar aí as pessoas vestindo as camisas, né, com as cores da bandeira brasileira, muita gente também empunhando a bandeira brasileira. Tem alguns guindastes com bandeiras grandes também que foram trazidos para cá. Eles estão usando carros de som, tem gritado algumas palavras de ordem, tem também colocado músicas em favor do presidente Jair Bolsonaro. Eu percebo aqui do alto de um ponto que eu estou em Copacabana que alguns manifestantes que têm motocicletas também já estão se posicionando aqui nesse ponto de Copacabana. Normalmente, nos domingos, já se fecha aqui a orla no sentido centro da cidade, já acontece isso, e nesse momento eles já começam a ocupar a orla toda no sentido Copacabana, no sentido centro aqui da praia. Essa manifestação que acontece não só aqui na capital fluminense, mas também em outras cidades do Rio de Janeiro, e alguns representantes de políticos também já confirmaram a presença em atos como esse. São pelo menos 13 cidades que vão ter manifestações a favor do governo nesse dia 1º de maio de 2022. A gente entrou em contato para saber como é que seria o esquema de segurança, e a Polícia Militar informou que o efetivo foi empregado para garantir a ordem durante todas essas manifestações. Além disso, não houve até o momento nenhuma informação a respeito de mudanças drásticas no trânsito por conta dessa manifestação, uma vez que, como eu disse, normalmente a pista no sentido centro já fica fechada mesmo aos domingos, por conta ali de uma área de lazer que se estabelece aqui na zona sul do Rio de Janeiro. A gente vai seguir acompanhando a manifestação aqui no Rio e volta a chamar com novidades. Ok, muito obrigado pelas suas informações, Isa. A gente sai do Rio de Janeiro, vamos agora a São Paulo. Quem está acompanhando o evento de celebração do 1º de maio das centrais sindicais é o repórter Renan Fiuza. Renan, um bom dia para você. O evento já começou por aí? Uma companheira que é da saúde. Oi, Jairo, tudo bem? Bom dia para você, para Elisa, bom dia para todo mundo que está com a gente neste domingo. Sim, o evento já começou, a gente está falando ao vivo deste momento, em frente ao Estádio Municipal aqui de São Paulo, né? Paulo Machado de Carvalho, na Praça Charles Miller, para quem não conhece, é aqui na região do Pacaembu, onde desde ontem a estrutura havia sido montada. Como a gente consegue ver, imagens ao vivo deste momento, o palco, né, foi montado, esse evento, esse ato está sendo promovido pelas centrais sindicais, ou seja, a gente tem aqui várias lideranças políticas se revezando no palco. Temos ali muitas e muitas pessoas que chegaram desde cedo aqui, né? O evento estava programado para começar às 10 da manhã, mas a gente vem acompanhando neste momento muita gente que ainda começa a chegar. Temos também a presença de muitos estudantes, de muitos trabalhadores, de muita gente que deve comparecer, e como eu havia dito, teremos também aqui neste palco, além dessas lideranças políticas, dessas pessoas da sociedade civil que estão se revezando em falas aqui no palco, a presença também de alguns artistas. Teremos alguns shows programados
programados e existe a expectativa de, por volta do meio-dia, de termos a presença do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que deve discursar aqui ao meio-dia. Enfim, a gente segue, é claro, acompanhando toda essa movimentação desse ato, como eu havia dito, promovido pelas centrais sindicais, e também temos muitas e muitas pessoas, lideranças, vários políticos participando aqui também desse evento e, como eu havia dito, se revezando no palco, em discursos, se revezando também em falas, direito das mulheres, em direito também do povo negro e de tantas outras diretrizes aí que eles estão defendendo essa bandeira. Como eu havia dito, uma estrutura que foi montada, temos um policiamento aqui, um efetivo também grande participando desse evento. Aliás, foi muito até difícil, né, para a gente conseguir uma vaguinha para estacionar aqui, ou seja, então quem tiver que passar aqui por esse entorno aqui do Estádio Municipal de São Paulo, do Estádio do Pacaembu, aí é melhor evitar, né? Então, eu volto com vocês e daqui a pouquinho a gente traz todas as informações desse ato do dia 1º de maio aqui na Praça Charles Miller. Inclusive confirmando a informação da Companhia de Engenharia de Tráfego daqui da cidade de São Paulo, que o trânsito em todo o entorno da Praça Charles Miller já está monitorado desde as 6 horas da manhã até as 9 horas da noite. Portanto, se você pretende circular pela região, seja a pé ou seja de carro, haverá presença da Companhia de Engenharia de Tráfego para orientar melhor a passagem dos veículos pelo local. Elisa. Vamos em frente, então, acompanhando aqui todas as imagens. Do lado esquerdo, então, um movimento da esquerda, um movimento das centrais sindicais. E do lado direito, a imagem, neste momento, do Rio de Janeiro. Esquerdo, São Paulo, Pacaembu. Direito, Rio de Janeiro, Praia de Copacabana. Paula Martini, nossa analista, também está conosco para trazer um retrato deste domingo, que sempre é uma data muito marcante, não é, Paula? Por ser um dia do trabalhador e desses movimentos sindicais. Neste ano também contando com presença aí dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O 1º de maio é um dia tradicional, né, de mobilização por ser essa data histórica, simbólica, que é o Dia do Trabalhador. E hoje a gente tem aí esse recorte de 2 manifestações com temáticas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Assim como em São Paulo, né, a gente está vendo aí na esquerda da tela, temos essa manifestação aí convocada por centrais sindicais. A gente também deve ter essa movimentação aqui no Rio de Janeiro, ali no Aterro do Flamengo, na zona sul aqui da cidade. E, por outro lado, temos à direita da tela, aqui no Rio de Janeiro também, essa manifestação favorável ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Essas manifestações a favor de Bolsonaro aqui no Rio acontecem tradicionalmente na praia de Copacabana mesmo, aos domingos, reunindo, né, pessoas de camisa verde e amarela, com faixas, cartazes, que geralmente apoiam não só a figura do presidente, como também pautas que são defendidas por ele, como agora a questão da liberdade de expressão. Eu estava até olhando aqui a convocação para essa manifestação de hoje, essa que a gente está vendo no canto direito da tela, que é um ato pró-Jair Bolsonaro, e nessa convocação se fala que é uma manifestação pela liberdade e também em apoio ao presidente. Vamos lembrar que essa manifestação pela liberdade tem o contexto aí da condenação do deputado federal Daniel Silveira por ter promovido ataques ao Supremo Tribunal Federal e aí poucos dias depois o indulto, a graça, né, que foi concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao parlamentar, que além, né, de ter aí essa condenação por 9 anos e 8 meses decidida pelos ministros da Corte, também teria que cumprir uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e uma limitação, né, do seu deslocamento entre a casa dele aqui no Rio de Janeiro e a cidade de Brasília. Uma decisão que foi muito criticada pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, aliados do presidente Jair Bolsonaro, e que elevou o clima de tensão entre os poderes institucionais aqui no país, principalmente depois que o presidente Jair Bolsonaro concedeu aquele indulto individual, a chamada graça do presidente da República, que é uma premissa, né? O presidente da República pode fazer isso está previsto na Constituição, mas foi uma decisão ali
aí praticamente inédita nos últimos anos aqui na história do nosso país. Isso nunca tinha acontecido, pelo menos desde a redemocratização. A gente tem aqueles indultos coletivos que são concedidos geralmente no período de Natal, né? O último deles foi concedido pelo presidente Michel Temer, que ali são indultos concedidos a uma classe de pessoas que geralmente estão cumprindo pena e recebem esse direito de terem as suas penas extinguidas através de um decreto presidencial. O que chamou atenção nessa decisão de Bolsonaro e gerou muitas dúvidas foi esse indulto ter sido concedido a uma pessoa só, e é uma pessoa que pertence à base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Mas o presidente falou recentemente, ontem ou anteontem, né, que se sentiu, a gente trouxe isso aqui várias vezes na CNN, o presidente Jair Bolsonaro falando que se sentiu orgulhoso e feliz por ter concedido esse indulto, porque no entendimento dele, ele serviu para corrigir um excesso do Supremo Tribunal Federal. É um excesso porque Bolsonaro, seus apoiadores que lançam mão muitas vezes das redes sociais para se colocarem politicamente, vem aí um cerceamento, né, da liberdade de expressão, de manifestação, e viram que isso, acreditam que isso aconteceu com essa decisão do Supremo. Então, essa manifestação de hoje, que a gente está vendo no canto direito da tela, tem o objetivo de apoiar o presidente Jair Bolsonaro e também essa defesa da liberdade de expressão, dada essa contextualização dos últimos dias. Vamos lembrar que esse também não é o primeiro ato público que está acontecendo nos últimos dias em relação a esse assunto. Agora, na última semana, vários deputados, né, da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro também se reuniram no Palácio do Planalto para fazer um ato público de apoio ao presidente, ao indulto, a graça concedida pelo presidente, e ao deputado Daniel Silveira. O Daniel Silveira, nesse ato do Palácio do Planalto, inclusive participou presencialmente. Uma cena que chamou muita atenção foi que foi impresso, né? Teve uma folha impressa ali com o indulto, foi exibido como um troféu mesmo, né? Como uma vitória ali pelo parlamentar. E hoje a gente ainda não tem a confirmação se Daniel Silveira vai participar ou não dessa manifestação. Eu estou até tentando aqui conversar com a equipe dele para confirmar se ele vai participar, porque o entendimento dos advogados, eles falaram ontem, a Basília Rodrigues, a nossa colega analista aqui da CNN, o entendimento dos advogados é que com um indulto concedido por Jair Bolsonaro, Daniel Silveira é um homem livre. Então, ele não precisaria utilizar a tornozeleira eletrônica, como não tem usado, ele mesmo, né, admitiu isso essa semana ali nos corredores do Congresso, e estaria livre para circular. Vamos lembrar que a decisão do STF impedia que Daniel Silveira se deslocasse para além de Brasília, né, Congresso, gabinete e a casa dele aqui no Rio de Janeiro, mas no entendimento da defesa, Daniel Silveira agora é um homem livre, então vamos tentar confirmar se ele vai participar de alguma dessas manifestações aí que tem como pauta a defesa do presidente Jair Bolsonaro e do que eles entendem como liberdade de expressão. Jairo e Elisa. Ok, muito obrigado pela sua análise, Paula. Você, inclusive, fica com a gente aqui na programação. Nós vamos acompanhar ambos os eventos em São Paulo e no Rio de Janeiro, em outros lugares, obviamente, do país, nas manifestações do dia 1º de maio. Do lado esquerdo da sua tela, a cidade de São Paulo, um ato pró-Lula organizado pelas centrais sindicais. Do lado direito, as imagens do Rio de Janeiro, um ato pró-Bolsonaro organizado por movimentos favoráveis ao governo federal. Tem uma pessoa que vai ficar junto com a gente daqui para frente também, né, Elisa? Pois é, temos Kenzo Matida conosco também nesta cobertura, trazendo as informações a respeito das movimentações em todo o Brasil. E aproveitando que nós já estamos vendo imagens de Brasília neste momento, Kenzo Matida, qual é a agenda por aí? Quais são os planos para esse dia de reunião de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro? Bem-vindo, Kenzo, bom dia. Olá, Elisa. Tudo bom? Muito bom dia, Jairo. Bom dia a todos que nos acompanham na programação da CNN. Eu chego agora
para acompanhar junto com vocês os desdobramentos também, os movimentos que acontecem em todo o país nesse dia 1º de maio, atos pró-Lula e atos pró-Bolsonaro. A gente está vendo imagens agora aí do lado esquerdo do vídeo, imagens de São Paulo, em frente ao estádio do Pacaembu, e do lado direito da sua tela, você está vendo imagens da Esplanada dos Ministérios. Eu vou na minha área aqui, eu vou na Esplanada dos Ministérios explorar um pouco mais esses atos que estão acontecendo, essa manifestação que acontece na Esplanada dos Ministérios, e esse ponto aí para as pessoas que estão em casa, para que elas consigam entender e ter um pouco da dimensão desse movimento, né? Esse ponto aí onde essas pessoas estão concentradas, muitas vestidas aí em camisa verde e amarelo, com a bandeira do Brasil. Esse ato aqui em Brasília, nesse momento que acontece, é um ato pró-Bolsonaro, né? E nessa manifestação ela está concentrada na Esplanada dos Ministérios. Havia uma expectativa de que esses manifestantes saíssem do Museu Nacional da República. Onde é que fica o Museu Nacional da República? Lá em cima. Essa concentração aí é em frente ao Congresso Nacional. Os manifestantes estão concentrados na Alameda dos Estados. É uma pista que fica em frente ao Congresso Nacional, onde tem todas as bandeiras, então, dos estados brasileiros. Está aí, essa concentração é maior, tem inclusive um trio elétrico ali nesse ponto, onde os manifestantes estão com muitas bandeiras, vestidos de verde e amarelo, estão caminhando pela esplanada, principalmente nesse ponto, então, da Alameda dos Estados, que fica em frente ao Congresso Nacional. Havia expectativa de que eles saíssem do Museu da República, houve uma concentração pequena de alguns manifestantes lá nesse ponto do Museu da República, alguns caminharam aí pela esplanada, o trânsito está fechado ao longo de todo esse percurso, o trânsito foi fechado, há um policiamento forte também e a gente está acompanhando então essa manifestação aí em frente ao Congresso Nacional. O que a gente tem de apuração agora de momento, né? Acabei de falar com uma fonte importante do Palácio do Planalto ali e qual a informação que nós temos nesse momento? De que o presidente Jair Bolsonaro está no Palácio da Alvorada e está acompanhando então como é que está ganhando corpo esse movimento aqui em Brasília, para saber, para avaliar se ele vai ou não ao evento na Esplanada dos Ministérios. A informação de momento que nós temos é essa, ainda não tem essa confirmação de que o presidente vai ou de que o presidente não vai. Ele está avaliando ainda tanto como vai ser esse movimento, qual será o desdobramento desse movimento aqui em Brasília, dessa manifestação, quantas pessoas devem participar. Ele está fazendo essa avaliação, é claro, junto com toda essa equipe que acompanha sempre o presidente Bolsonaro, vai avaliar também o tom dos discursos. Essa é uma informação importante que a gente traz aqui, porque o presidente está acompanhando, então, agora, né, e todo esse movimento, essa quantidade de pessoas, está acompanhando também como esse movimento vai se desdobrar na Esplanada dos Ministérios e também o tom dos discursos que vão ser feitos nesse ato aqui em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, para aí sim avaliar se vai ou não a essa manifestação. Tá aí, numa imagem mais distante agora, a gente consegue visualizar claramente esse trio elétrico que está aí em frente ao Congresso Nacional, na Alameda dos Estados. Então, a Polícia Militar, nos outros atos que aconteceram ao longo dos últimos meses, a Polícia Militar não tem estimado esse público, né? A gente está vendo um público significativo, então, de manifestantes concentrados em frente ao Congresso Nacional, mas não temos os dados oficiais. A Polícia Militar do Distrito Federal não divulga dados oficiais, não tem divulgado, pelo menos nos eventos daqui de Brasília. Então, a gente continua acompanhando e a gente vai relatando para vocês, então, o que acontece e quais os desdobramentos. Informação de momento que nós temos, então, é essa, presidente ainda no Palácio da Alvorada, acompanhando toda essa movimentação para avaliar, junto com toda a sua equipe, se vai ou não a esse ato na Esplanada dos Ministérios. Elise e Jairo. Obrigada, Kenzo Matida. Seguimos acompanhando as imagens e vocês observam que, volta e meia, a imagem muda, para a gente poder mostrar para vocês de diferentes ângulos essas movimentações neste domingo. Domingo, 1º de maio de 2022, Dia do Trabalhador, agora 10 horas e 50 minutos, mais conhecido como 10 para as 11 da manhã. Do lado esquerdo, agora mudou mais uma vez, vejam aí uma imagem aérea do pátio
do Pacaembu, o local do estacionamento, onde as pessoas costumam praticar muito esporte, né? Fica tomado ali aos domingos, tem feira, tudo mais. Enfim, pastelzinho. É um espaço público, né? Que as pessoas costumam ocupá-lo de diferentes maneiras, exposições, encontros. E hoje a cena é essa, um encontro do dia 1º de maio. Um encontro organizado pela CUT. São diferentes bandeiras reunidas ali embaixo, mas majoritariamente representando movimentos de esquerda, fazendo seus discursos sobre o Dia do Trabalho, sobre os direitos dos trabalhadores, as movimentações, as conquistas, né, para os trabalhadores já até este ano de 2022 e muitas palavras reflexivas e críticas para esse movimento que diz respeito aos trabalhadores, não apenas políticos discursando, viu? A previsão no evento aqui em São Paulo é que também haja outras figuras, incluindo artistas, que vão se apresentar ao longo do dia no movimento do canto esquerdo. Agora, ó, a imagem está mudando um pouquinho de ângulo, mostrando para vocês algo que é positivo para quem organiza um tipo de evento, seja ele pró-governo ou seja ele o movimento de esquerda. O tempo está bem limpo aqui na cidade de São Paulo, céu azul bonito em São Paulo, também na capital federal. E eu estou citando isso porque há locais onde o tempo atrapalhou a manifestação, a exemplo de Porto Alegre. A informação que está chegando aqui para a gente é que em Porto Alegre, por causa do mau tempo, as centrais tiveram de suspender esse ato do dia 1º de maio. Mas, diferentemente de alguns outros locais onde chove, em São Paulo é o céu azul bonito, bastante sol. Em Brasília também, olha lá, céu azul e muita gente reunida. Pois bem, a previsão é que seja um dia de movimentações divididas em diferentes locais do Brasil. Eu citei Porto Alegre com mau tempo, que foi cancelada. Em Floripa também foi cancelada por causa do mau tempo. A de Porto Alegre era o movimento da esquerda, a de Floripa, movimento pró-Jair Bolsonaro, porque tem muita chuva prevista. Por enquanto, neste momento, o pessoal tirou um pouco o bloco da rua por causa da chuva que está prevista, muita água caindo do céu. Mas aqui no Sudeste, céu azul, Jairo. A gente tem uma frente fria agindo sobre a região sul do Brasil, provocando, né, esse atrapalho para os manifestantes. Nesse momento, 18 graus lá em Porto Alegre, né? Mas a possibilidade de chuva ao longo do dia continua. Agora a gente vai para a região centro-oeste, pertinho de Brasília, vamos para Goiânia, onde você está vendo do lado esquerdo da sua tela manifestações também organizadas pela Central Única dos Trabalhadores. São imagens não ao vivo, são recuperadas, das quais nós estamos mostrando para você do encontro aí destes manifestantes que se reúnem no evento da Central Sindical. Lá o tempo está muito bom, são 28 graus neste exato momento na capital de todos os goianos, sem possibilidade de chuvas, o que favorece a reunião destas pessoas. Lembrando que o movimento normalmente do 1º de maio é organizado pelas esquerdas aqui no Brasil, oficialmente faz parte da agenda como feriado no país desde 1924, portanto, 98 anos. E a gente está vendo aqui do lado esquerdo ali muitas barraquinhas, né, nesse espaço onde nós estamos mostrando essas imagens de Goiânia, onde as pessoas estão ali se reunindo, fazendo venda de todo tipo de souvenirs e também de encontro, de manifestação política para o dia de hoje. Atualmente sempre acontecem, né, nesses eventos de central sindical, sorteios, realização também de shows ao longo do dia, né, Elisa? Sim. A gente habitualmente faz a cobertura desses eventos. Do lado direito da nossa tela, nós estamos vendo a esplanada dos ministérios, onde manifestantes se encontram na capital federal, em Brasília, num ato favorável ao governo federal, ao presidente Jair Bolsonaro. A gente está fazendo aqui o serviço também de previsão do tempo destes locais. Em Brasília, céu azul com pouquíssimas nuvens. Temperatura do momento agora é de 24 graus, um dia muito agradável para estar à rua. E, claro, os manifestantes estão aproveitando também essa oportunidade para se encontrarem. Um evento que foi agendado principalmente pelas redes sociais, em manifestações com direito a, ou melhor,
da direita, dos movimentos de direita e também favoráveis ao governo Bolsonaro, se reunindo ali para falar a respeito de liberdade de expressão, de opinião e também em defesa ao deputado bolsonarista Daniel Silveira. Agora há pouco o Keizo Machida trouxe uma apuração, ele que está conosco também em Brasília, dizendo que o presidente Bolsonaro, por enquanto, claro, ele não confirmou oficialmente que participará de algum evento, seja na cidade de São Paulo, seja em Brasília, mas que acompanha o Palácio da Alvorada todas essas manifestações, o aumento do número de pessoas, aquelas que estão ali circulando. A gente também está monitorando, Elisa, dados das polícias militares. Por enquanto, esses dados ainda muito cedo, né, não foram divulgados. Algumas manifestações estão só começando, outras estão agendadas para mais tarde, mas tendo, claro, os números oficiais, a gente vai trazendo essas informações. O que a gente sabe, por exemplo, do lado esquerdo da tela, a gente tem ali em São Paulo as imagens da Praça Charles Miller, no Pacaembu, que houve um destacamento de cerca de 840 policiais, mas uma estrutura especial. Inclusive, neste exato momento, os policiais da PM de São Paulo estão reunidos naquela sala de crise que fica no Copom, no Centro de Operações da Polícia Militar, para acompanhar. Por quê? Existem policiais que estão espalhados em todas as manifestações, as principais delas, é claro, que acontecem na cidade de São Paulo. E eles estão, por exemplo, utilizando aquela bodycam, aquela câmera, aquele equipamento que foi adquirido pelo governo do estado para fazer esse tipo de acompanhamento. E essas imagens chegam a essa central, também por meio do telefone 190, de toda a possibilidade de ocorrência, para que haja, se necessário for, a gente espera, claro que não, uma ação rápida da Polícia Militar para conter qualquer tipo de situação que possa ser problemática. Elisa.